o time do Corinthians tem uma maturidade muito grande, né? Então você vê que elas parece que não sofrem muito, tem um jogo psicológico muito bom. E é isso, agora é mais uma final pra elas, e agora a pressão vai toda pra equipe do São Paulo, querendo ou não, né? Porque final inédita, elas vão ficar, e pro Corinthians é mais uma final, pro São Paulo é a primeira. Mas acho que mostra muito a maturidade desse time do Corinthians, que, não tem nem o que falar, né? Mas isso também pode atrapalhar, né, Matheus? Esse negócio de, pro Corinthians é mais uma final. A gente tá falando aqui, isso deve permear em algum momento o pensamento dessas meninas, né? Com certeza, e até porque, acho que pela primeira vez nesses últimos anos, a gente vê que o Corinthians não tá sobrando, né? O Corinthians passou no psicológico, quase, essa semifinal. Então, por mais que a pressão esteja do lado do São Paulo, o São Paulo não tá defendendo um legado, uma hegemonia no futebol feminino brasileiro. Mas vocês realmente acham que a pressão tá do lado do São Paulo? Eu acho. Eu não acho. Eu acho que é a pressão do Corinthians. Eu também acho. Na real, eu acho que a pressão tá um pouco mais pelo lado do Corinthians. Eu concordo com a Aline, porque assim, elas não estão jogando tão bem, não estão sobrando tanto quanto nos últimos anos, e elas defendem o fato de que não perdem. Então, vencendo todos os campeonatos há muito tempo. É um clássico, é um cenário um pouco diferente do que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Quando a final de 2022 foi com o Inter e no ano passado com a Ferroviária. Agora é um clássico, vai ter muito mais holofote em cima dessa final. Então, a pressão pode pegar bem pesado pro lado do Corinthians e não estão jogando bem. Elas ganharam a ida num final espetacular ali de fazer 3 gols e ontem perderam. Elas passaram com derrota. Mas eu acho que a pressão tá pro São Paulo justamente por essa questão da maturidade. Não tô falando que o São Paulo não é um time maduro, não é isso? As meninas são, claro. Mas o Corinthians já tem um repertório maior, né? De chegar em finais, de ganhar campeonatos. Mas a questão é, quem você... Vamos apostar aqui, vai. Quem vocês acham que vai ser... Quem fica com o título? Corinthians, pô. Eu não sei, são 2 jogos, é muito difícil. Eu sou muito ruim de dar palpite, eu nunca dou palpite, porque eu acho que isso daí, dar palpite não funciona, entendeu? Então eu não vou dar. Nossa, que mureteira! Que mureteira! Matheus. No final das contas, eu ainda acho que vai dar Corinthians, mas vai ser apertado. Eu também acho que vai dar Corinthians. Aqui, ó, a gente tem 3... Então, assim, quando a gente olha pro cenário, a gente... Sei lá, acho que 90% das pessoas esperam o título do Corinthians. Quando você espera o título do Corinthians, a pressão, o favoritismo... provado que a pressão tá com o Corinthians. É o favoritismo, entendeu? O problema é que assim, a pressão pode estar com elas, né, desse lugar que você tá falando, mas elas correspondem. Elas entregam. Tudo bem, mas eu acho que o São Paulo não tem nada a perder. O São Paulo chegou na final. O São Paulo é o azarão. É o azarão. Se o São Paulo ganhar, é incrível, ganhamos. Se o São Paulo perder, deu já a lógica. Esperado. Deu a lógica, entendeu? Eu acho que tem... Nessa questão da pressão, eu vejo dessa maneira. Eu acho que o Corinthians... A gente tava falando aqui fora do ar. Aí eu vejo essa hegemonia um pouco mais perto de acabar. Eu acho que os outros times estão se aproximando e tudo mais. E também teve negociações. O Corinthians mexeu muito na estrutura do Corinthians do futebol feminino. Que é uma coisa que a gente talvez vai ver a longo prazo. Algumas pessoas, né? O Arthur Elias saiu, a Cris saiu, foram para a seleção brasileira, então a gente vai ter... E o Corinthians também é uma ebulição política lá dentro que reflete no masculino e dificilmente não vai pegar no feminino. Não pega nada, né, no feminino. Mas assim, acho que talvez a gente, com essas mudanças, talvez a gente comece a ver respingar um pouco, às vezes, acho, no feminino, e os outros times estão chegando. Tá chegando, então acho que assim, eu vejo o Corinthians mais pressionado no sentido de, tipo assim, não esperam, se a gente perder, é o maior vexame. Eu acho que do ponto que eu acho que se perder vai ser o primeiro título do São Paulo. Então a gente vai estar cedendo para as nossas rivais um dos primeiros títulos também. Isso é ruim. O que pode fazer pode fazer as brabas entrarem ainda com mais vontade de ganhar. Tipo, imagina, a gente não vai dar esse primeiro título para elas, entende? Então pode ter um componente a mais, é relativo.